Vamos prosseguir com a matéria de princípios. Quais são os princípios específicos do serviço público que não abordamos nos vídeos anteriores? A mutabilidade, adaptabilidade e adequação, a eficiência e a modicidade tarifária. O que é próprio desses princípios da mutabilidade, adaptabilidade e adequação? São princípios que são específicos do serviço público exatamente em razão da característica da economicidade que os serviços públicos têm. Nós já falamos um pouco disso nas aulas presenciais, certo? Mas para relembrar, o que significa essa característica da economicidade? É que o serviço público, ele é uma atividade estatal que necessariamente lida com duas variáveis essencialmente econômicas, necessidade e recurso. E como é próprio de toda atividade dotada de economicidade, essa atividade ela sofre, portanto, a incidência da situação histórica das necessidades e dos recursos. O que significa isso? Que esses princípios combinados, primeiro, eles acolhem a possibilidade de que as alterações fáticas das necessidades, bem como as alterações de recursos disponíveis no sentido do conhecimento, da tecnologia e da técnica, são suscetíveis de serem absorvidas pelas competências do serviço público. Exemplo clássico que a gente tem aqui: prestação de saúde, que é o serviço público com o regime mais estritamente estatal que nós temos, sim? É bem próprio aqui da saúde que não seja necessário que haja uma alteração legal para que um determinado tratamento, para que uma determinada cirurgia, para que um novo medicamento, para que uma nova atividade preventiva seja absorvida pelo poder-dever da administração pública de prover saúde. Por quê? Porque na medida em que há competência do serviço público, a própria variável do serviço em si, ela já tem uma abertura para absorver as necessidades e os recursos necessários à satisfação daquela necessidade. Do mesmo modo, eu não preciso, por exemplo, alterar a legislação da educação para incorporar na educação novos recursos operacionais para o processo ensino-aprendizagem na medida em que a tecnologia vá propiciando novas ferramentas, assim como é muito próprio também da atuação nos serviços públicos que são prestados mediante concessão, por exemplo, que o dever de adaptar o serviço de acordo com as alterações nesses contratos muito longos, alterações no objeto, faça parte das obrigações do concedente, das obrigações do concessionário, e os contratos já têm uma abertura para ela. Lembrando que aqui a mutabilidade também é uma característica dos contratos de direito administrativo, né? Então, os objetos, eles não são incompatíveis, correto? E a adaptabilidade é uma consequência, né? Há um comando implícito no serviço público de que, na medida em que a necessidade se altera, o recurso se altera, o serviço público ele seja adaptado à nova realidade no que se refere à prestação devida. E também é uma decorrência a adequação, né? Como uma atividade prestacional, o serviço ele segue um comando de eficácia. Então, a prestação oferecida tem que ser adequada conforme a necessidade a ser satisfeita. O princípio da eficiência aparece aqui especificamente no serviço público em razão desta variável econômica que nós mencionamos. Mas ele é um princípio da administração pública em geral, ele não é setorial do serviço público. Mas por que ele é destacado aqui? Ele é destacado nos manuais no serviço público exatamente por causa disso, porque a variável necessidade e recurso, ela é modelar a variável necessidade versus a variável recurso, é uma equação modelar da eficiência no âmbito público. E aí eu só gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: o princípio da eficiência, nem pelo artigo 37
né, da Constituição, nem quando ele aparece como um princípio setorial, ele significa trazer as variáveis da eficiência que são próprias da iniciativa privada para dentro da administração pública, mas é de absorver uma equação de eficiência cujas variáveis têm um sentido propriamente público e estatal. O que é comum à ideia de eficiência em qualquer esfera de atuação, seja pública ou privada? O juízo de equivalência entre a menor quantidade de recurso, a maior quantidade e qualidade de resultados. Quando nós estamos trabalhando na administração pública, o que eu considero como menor recurso versus o que eu considero como maior e melhor resultado é determinado pela quantidade de recurso público que eu sacrifico, de direitos que eu restringo versus as obtenções de ganho resultantes, ou seja, as conquistas resultantes em termos de efetividade e eficácia de direito. De modo que não faz parte da equação da eficiência no serviço público pura e simplesmente dizer que eu consumir pouco recurso financeiro. Se o consumo de pouco recurso orçamentário, por exemplo, ele resulta em um grande sacrifício de direito para que aquele serviço seja prestado financeiramente a um custo menor. Então, lembrem-se, eficiência no âmbito da gestão pública requer que o resultado da equação seja sempre medido em efetividade e eficácia de direitos, tanto no que se refere aos direitos considerados na variável recursos, quanto os direitos considerados na variável resultado. Quanto mais direitos eu efetivo como gestor público, com menor sacrifício de direito, com máxima potencialização de recursos, melhor gestor público eu sou, ainda que, eu tenha gasto financeiramente um valor alto, certo? Além disso, o que nós temos aqui também relacionado com esses princípios e com essa lógica da eficiência propriamente da administração pública? Um princípio que é o princípio da modicidade tarifária. E aqui a gente volta para um princípio especificamente construído para os serviços públicos que permitem a relação contratual e sejam remunerados por preço, tá? O que significa esse princípio da modicidade tarifária? A modicidade, ela implica, primeiro, tá, que o custo do serviço público pode ser mais alto do que o seu resultado. O que isso significa? Que o serviço público pode não ser cobrado quando ele não seja de gratuidade imposta. Cobrar ou não cobrar é uma decisão político-legislativa. Ao se decidir cobrar, a cobrança deve se dar de acordo com a capacidade média do usuário de menor potencial econômico-financeiro e não de acordo com o usuário de maior potencial econômico-financeiro. Lembram-se quando nós estávamos discutindo no curso do nosso trabalho a potencialidade de um município para efeito de concessão do serviço de água, por exemplo, que eu disse para vocês que a variável renda média do município ela tem que ser considerada antes de se pensar em colocar um modelo de prestação mediante concessão? Por quê? Porque eu não posso considerar a hipótese de ganho à custa do sacrifício do usuário de médio e pequeno poder aquisitivo como potencial pagador de serviço público, certo? E ainda como um outro comando final da modicidade, significa que, ainda que o serviço possa ser cobrado, ganhar com o serviço não é a finalidade da atividade. Ganhar com o serviço é consequência da
atividade. Daí que, da perspectiva jurídica no direito administrativo, que o ganho de um determinado concessionário tenha sido reduzido não é justificativa suficiente por si só para ter aumento de tarifa em prestação de serviço público remunerado por preço, correto? Porque o que a gente tem que considerar ainda? O limite imposto como um limite mínimo possível na remuneração daquele serviço, tendo em vista o potencial de pagamento do usuário. É esse princípio aqui que permite que os órgãos de controle da administração pública atuem sobre as pretensões de aumento de preço público em serviço. Isso é essencialmente uma questão meritória. Mas o que torna o mérito dessa questão o mérito vinculado ao ponto de, por exemplo, um promotor de justiça poder propor uma ação civil pública exigindo judicialmente que seja anulada uma majoração, por exemplo, de tarifa de transporte coletivo urbano. O fato de que tem um princípio que incide sobre o limite do preço e impõe, portanto, o preço módico. O que isso significa? Que esse preço não pode seguir a dinâmica de mercado própria da iniciativa privada, mas ele deve sempre seguir a dinâmica própria do preço possível na gestão pública. E a referência do preço possível não é o prestador do serviço, é o usuário. Então, o que o princípio da modicidade ele faz? Ele limita a administração pública no que se refere às tarifas, por exemplo, do serviço público, permitindo, inclusive, a incidência de mecanismos de controle, em especial mecanismos de controle jurisdicional, como os mecanismos da jurisdição coletiva, por exemplo, tá? E aí entra aquela velha questão, mas quem que tem que suportar, então, o custo do serviço público? É o Estado, porque serviço público é competência de Estado. O serviço que ele se apresenta como insuscetível de gerar ganho ao concessionário, em razão da baixa capacidade de remuneração do usuário, qual que é a solução? A solução é voltá-lo à prestação pelo seu titular. É isso, tá? E aqui é importante a gente ressaltar isso. A competência para prestar serviço público demarca a linha entre o público e o privado. Se é serviço público, é competência de Estado. E se aquele serviço, mesmo sendo submetido a um modelo de concessão, ele se torna desinteressante para potenciais concessionários, isso descaracteriza como serviço público? Não, isso apenas inviabiliza a delegação contratual. Compreende? Então, tomei muito cuidado com isso, porque um prestador de serviço público, ele não observa a dinâmica do mercado privado. Por quê? Porque ele não trabalha em um contexto de livre iniciativa e, como regra geral, ele não trabalha em um contexto de concorrência, tá? E é o princípio da modicidade que determina que no âmbito da cobrança de preço público por serviço, o preço seja público e ainda que o prestador seja privado, o preço não pode ser estipulado por ele. O preço é sempre estipulado pelo titular do serviço. Por isso, o preço não pode sobrepor-se à finalidade do serviço em si. Aqui, a gente encerra a nossa estrutura principiológica do serviço público, mas lembrando que esses princípios, eles são setoriais do serviço público, mas como a atividade pública estatal por excelência, o serviço público atrai os princípios que são próprios do núcleo do artigo 37 caput da Constituição. Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Sim? Certo? Moralidade também, apesar de eu não gostar desse princípio, mas está lá na Constituição, né? Então,
Encerramos os princípios por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós passamos a revisão das nossas classificações, exaustivamente vistas e aplicadas ao longo da confecção do nosso trabalho deste semestre sobre a matéria de serviço público, contratos aplicado ao saneamento básico. Só para deixar um recadinho aqui, aproveitem esses vídeos para revisar os seus trabalhos, sim?